Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, meio que virou de cabeça para baixo o que a gente pensava sobre ser inteligente. Com certeza. É a tal da inteligência emocional. E a gente vai usar um material que foi revolucionário na psicologia para tentar entender o que, afinal, significa ser bem-sucedido e feliz. Sabe? Para muito além daquele número do QI. Pois é. A grande provocação, assim, é que a gente não tem uma mente só. A gente tem duas. Duas. Como assim? Uma é a que pensa, a nossa mente racional, e a outra é a que sente, a emocional. E na maior parte do tempo, elas conversam, trabalham juntas, tá tudo bem? Ok. O problema é quando uma delas grita mais alto que a outra, sabe? E assume o controle total. E é aí que a coisa complica. E como complica. Entender essa dinâmica talvez seja a habilidade mais importante da vida. Vamos começar com uma provocação, então. Por muito tempo, a gente achou que o QI era o grande previsor de sucesso, né? Sim, a aposta era toda nele. Só que essa conta não fecha. Tem um estudo incrível que acompanhou 95 alunos de Harvard, lá da década de 40, todos, assim, geniais. A elite da elite. Exato. Só que décadas depois, já na meia-idade, o QI altíssimo deles não garantia mais sucesso na carreira, nem mais felicidade, sabe? Nem satisfação nos relacionamentos. Não era garantia de nada, no fim das contas. Pois é, estava faltando alguma peça nesse quebra-cabeça. Exato. E essa peça é contraintuitiva, né? Para nossa cultura que valoriza tanto o intelecto. A proposta é que a resposta não está em ter mais poder de processamento racional, mas sim na forma como a gente gerencia um sistema muito mais antigo, mais primitivo que opera junto à nossa mente emocional, a que sente. Isso, a racional é lógica, ela pondera, a emocional é super rápida, movida por impulso e às vezes ela é totalmente ilógica. Ela foi feita para nos manter vivos num mundo perigoso, sabe? Não para responder e-mail de chefe. Definitivamente não para responder e-mail de chefe com calma. E essa tomada de poder da mente emocional tem até um nome, que eu achei bem forte. Sequestro neural. É um nome perfeito. Tem um caso no material que é extremo, chega a ser assustador. A história de um ladrão, Richard Robles, que invadiu um apartamento. Ele foi surpreendido, entrou em pânico total. E no momento de frenesia, de raiva e medo, ele matou 2 mulheres. Anos depois ele descreveu o momento dizendo uma coisa que me marcou. Foi como se minha cabeça explodisse. Nossa! Ele foi literalmente sequestrado pela própria emoção. E o que é fascinante é a ciência por trás dessa explosão. O centro de comando para isso é uma estrutura bem pequena no nosso cérebro chamada amígdala. Amígdala. Ok. Pensa nela como uma sentinela emocional, um alarme de incêndio do cérebro. Um neurocientista, o Joseph Ledoux, descobriu que a amígdala recebe informação dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, por um tipo de atalho. Um atalho. Uma via de emergência. A informação chega lá antes mesmo que no nosso cérebro pensante, o neocórtex. Peraí, mas isso parece uma falha de projeto, não? Uma parte do cérebro que reage de forma rápida e imprecisa. Por que a evolução manteria um sistema assim? Essa é a questão central, porque é um sistema perfeito para um mundo que não existe mais. Ah, faz sentido. Para os nossos ancestrais, ver um vulto e reagir como se fosse um leão, mesmo que fosse só o vento, era uma aposta segura. Parar para pensar, será que é um leão? Podia custar a vida. A reação de lutar ou fugir. Exatamente, em milissegundos. É uma reação rápida, grosseira, mas que garantiu a nossa sobrevivência. O problema é que hoje, essa mesma reação é acionada por uma fechada no trânsito. Ou um comentário passivo-agressivo no trabalho. Exato. O sistema é o mesmo, mas o perigo é outro. Isso é meio assustador, essa ideia de que a gente pode ser refém do nosso próprio cérebro, que me leva à pergunta: tem como impedir esse sequestro? Ou a gente está à mercê da nossa amígdala? Tem sim. E a base de tudo é uma habilidade que parece simples, mas é de uma complexidade, é a autoconsciência. É a capacidade de se observar em tempo real. Tem uma história japonesa antiga que ilustra isso de um jeito genial. Um samurai super violento vai até um mestre zen e exige: me explica o que é o céu e o inferno.
Já começou bem. Pois é. O monge olha para ele com desprezo e fala: Eu não vou perder meu tempo com um bruto como você. O samurai, claro, fica cego de raiva, puxa a espada e grita: Eu poderia te matar por isso. Nossa. E aí o monge, com toda a calma, aponta para ele e diz: Isso é o inferno. Uau. O samurai fica chocado, percebe a própria fúria, respira, guarda a espada e faz uma reverência. E o monge conclui: E isso é o céu. Essa história é perfeita. O inferno era o samurai sendo totalmente dominado, sequestrado pela raiva. O céu não foi a ausência da raiva. Foi o momento em que ele se deu conta dela. Exato. A autoconsciência é isso. É a diferença entre estar cego de raiva e ter aquele pensamento observador. Nossa, isso que eu estou sentindo é raiva. Esse passinho para trás. Esse pequeno passo de observação cria um espaço. E nesse espaço, a gente encontra a possibilidade de escolha, em vez de só reagir no piloto automático. Ok, reconhecer a emoção é o primeiro passo. Mas e depois? O que a gente faz com a raiva, por exemplo? Tem aquela ideia de catarse, né? De que precisa extravasar, quebrar coisas. E a pesquisa mostra que isso é um grande mito. Na maioria das vezes, extravasar a raiva só serve para alimentar mais raiva. É como jogar gasolina no fogo. Sério? Sério. O mais eficaz é o caminho inverso. É questionar os pensamentos que estão alimentando a fúria. Fazer uma reavaliação da situação. O mesmo para a ansiedade, sabe? A gente fica preso num loop de preocupação. Aham. A estratégia é desafiar esses pensamentos e, às vezes, simplesmente se distrair de forma construtiva. Mudar o foco para algo que altere nosso estado de espírito. Então não é sobre suprimir as emoções, sobre virar um robô? De jeito nenhum. Uma vida sem paixão, sem tristeza, sem raiva, seria um deserto emocional. A questão não é o sentir, é a adequação do sentimento. Adequação. Como dizia Aristóteles, o desafio é sentir a emoção certa, na intensidade certa, na hora certa e pelo motivo certo. É sobre equilíbrio, não supressão. Tudo bem, então a gente aprende a se entender, a navegar nesse nosso mundo interior, mas como isso nos ajuda a lidar com as outras pessoas? Aí a gente entra no segundo grande pilar, a empatia. E a conexão é direta. A empatia nasce da autoconsciência. Faz tudo sentido. Se você não tem a menor ideia do que está sentindo, como vai conseguir reconhecer ou entender o que o outro sente? É quase impossível. E o mais incrível é que a maior parte disso nem passa pelas palavras. É não verbal. Totalmente. A pesquisa mostra que, 90% de uma mensagem emocional está no tom de voz, na expressão facial, na postura. É uma linguagem silenciosa que a gente lê o tempo todo. Eu li uma história no material que, sinceramente, parece cena de filme. É a definição de empatia em ação. Conta aí. Um americano, Terry Dobson, um estudante de Aikido, estava num trem em Tóquio. De repente, entra um operário enorme, bêbado, gritando, aterrorizando todo mundo. Clima tenso. Muito. Ele derruba uma senhora, assusta um casal e o Dobson, como lutador, já se prepara para intervir, para uma briga. O cenário clássico do herói, né? Exato. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um senhorzinho japonês de kimono se levanta e chama o agressor com uma voz super alegre. Opa, amigo! Nossa, que coragem! E o bêbado vira, agressivo. Mas o velhinho, com um sorriso, começa a conversar com ele. Não sobre a bagunça, mas sobre saquê. Aposto que você gosta de um bom saquê, ele diz. Ele mudou o assunto completamente. Completamente. E o agressor relaxa um pouco. Eles conversam sobre a esposa do velhinho, sobre o jardim dele. E, de repente, o agressor desaba a chorar, contando que a esposa tinha morrido, que ele perdeu o emprego. Que história! A história termina com um gigante chorando no colo do pequeno senhor. É uma demonstração de poder inacreditável. O velhinho desarmou uma bomba não com força, mas com sintonia emocional. Ele enxergou a dor por trás da raiva. Exato. Isso é o oposto do que a gente vê na crueldade. A falta de empatia é a raiz do comportamento, por exemplo, de psicopatas. Eles podem até ter uma compreensão intelectual do que a vítima sente.
o que os tornam mais perigosos. Exatamente, mas eles não sentem junto. E essa capacidade de se colocar no lugar do outro é, no fim, a base de qualquer código moral. Ok, a gente viu a teoria, os exemplos extremos. Mas e no dia a dia? Na vida real? Num casamento, por exemplo, como isso se aplica? Nos relacionamentos, isso é tudo. Tem um pesquisador, o John Gottman, que consegue prever com mais de 90% de acerto quais casais vão se divorciar. 90%? Como? Não pelo que eles discutem, mas por como eles discutem. Ele identificou venenos emocionais, como a crítica destrutiva, o desprezo, mas o sinal mais perigoso de todos ele chamou de inundação. Inundação? É quando um dos parceiros fica tão sobrecarregado de emoções negativas que ele desliga, simplesmente fecha a porta. E a pesquisa dele mostra que os homens são biologicamente mais suscetíveis a essa inundação. Isso explica aquele padrão clássico da mulher querendo discutir a relação e o homem se fechando? Explica em parte, sim. Ele se sente literalmente inundado e o instinto é fugir. E no trabalho? Um chefe sem inteligência emocional deve ser um desastre. Um desastre que pode ser fatal. Tem o caso trágico de um piloto, Melbourne McBroom. Tecnicamente brilhante, mas autoritário, humilhava a tripulação. Ninguém ousava falar com ele. Ninguém. Em um voo, a tripulação percebeu que o combustível estava acabando, mas ficaram com tanto medo de confrontar o capitão que hesitaram. Não acredito. O avião caiu. 10 pessoas morreram. Uma falha de inteligência social, de comunicação, levou a uma tragédia. Isso me lembra de outro ponto, a arte de fazer uma crítica. É uma das coisas mais difíceis no mundo profissional, e a maioria de nós faz isso muito mal, muito mal. Uma crítica mal feita, cheia de sarcasmo, de generalização, ataca a identidade da pessoa. Só gera ressentimento. Não ajuda em nada. Nada. A crítica eficaz é uma habilidade de QE. Ela precisa ser específica, focar no comportamento, não na pessoa, tem que oferecer uma solução e, acima de tudo, ser entregue com empatia. Mostrar que você está do lado da pessoa. Exato, que você quer que ela melhore. E a nossa saúde, essa conexão mente-corpo é real mesmo? Totalmente real e comprovada. Emoções tóxicas crônicas, como raiva e ansiedade, têm um efeito físico no corpo. Como assim? Alto. Ela coloca o coração num estresse tremendo. Nossa, mas o antídoto também é emocional. Ter relacionamentos fortes, uma rede de apoio, funciona como um amortecedor contra o estresse, protegendo nosso sistema cardiovascular e imunológico. Então, o que a gente tira disso tudo é que inteligência emocional não é algo fofinho, secundário. É um conjunto de habilidades bem concretas. Muito concretas. Se conhecer, se controlar, se motivar, entender os outros e saber lidar com relacionamentos. E que essas habilidades são tão ou mais importantes que a nossa capacidade lógica, né? Exatamente. E talvez o ponto mais esperançoso de todos seja que nada disso é fixo. Temperamento não é destino. Isso é bom de ouvir. Diferente do QI, que é mais ou menos estável, as competências emocionais podem ser aprendidas. A gente pode melhorar. A infância é uma janela de oportunidade gigante para isso, claro. Mas nosso cérebro pode aprender e criar novos hábitos emocionais em qualquer idade. O material que a gente analisou termina com uma nota muito interessante. Algumas escolas já estão começando a implementar programas de alfabetização emocional. Sim, tratando essas habilidades como uma espécie de vacinação psicológica. Isso contra agressividade, depressão, bullying. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Qual? Se essas habilidades são tão essenciais para o sucesso, para a saúde e para uma sociedade mais civilizada, por que o ensino delas não é tão fundamental quanto da matemática ou da leitura em todas as escolas?